Iniciando a apresentação Parnaíba e Novas Estéticas, aqui pelo edital Aldir Blanc, em Santana de Parnaíba. Quem é a nossa artista? Quem é a assistente? Eu sou a Nicole Aranha, tenho 24 anos, moro em Santana de Parnaíba desde que nasci. Sou gerente e profissional piercing no estúdio Alma Negra, que fica localizado aqui no Centro Histórico. Também ministro workshops para quem está querendo iniciar nessa profissão. Meu nome é Yuni Honda, eu tenho 23 anos, eu moro em Araçariguama e eu sou aprendiz da Nicole Aranha. Legal. No mundo da modificação corporal, existem duas vertentes. O piercing comum e a modificação corporal extrema, que seria bifurcações de língua, ou piercings na boca, orelha, que vai para o lado mais estético. E a body art, que ela entra nesse piercing mais artístico. Aí temos a suspensão corporal, com performance, e o corset piercing. Hoje eu vou mostrar e apresentar para vocês o corset piercing, que são perfurações superficiais, dispostas em duas colunas. A perfuração é feita com um piercing chamado captive, e depois é passada uma fita entre os piercings, formando um espartilho ou um desenho diverso. Agora eu vou fazer a apresentação dos materiais. Agora eu vou fazer a apresentação dos materiais e vou montar a minha bancada. Primeiro eu coloco o plástico filme para proteger a bancada. Essa bancada também é usada na tatuagem, né, Nicole? Mas aí no caso do piercing é necessário? Como que funciona? Sim, a gente usa essa bancada na tatuagem também. E como o piercing é um procedimento parecido com a tatuagem em relação à montagem da bancada, não tem problema usar o mesmo, a gente só higieniza ela antes. E o descarte também do material depois fica muito mais fácil, porque é só você juntar tudo num bolo e jogar no lixo correto. Tem um lixo, não pode ser o lixo comum, então. Não pode ser o lixo comum. Então aí a gente já entra no que em casa não dá para fazer, né? Tem que ter o profissional, tem que ter todo o cuidado. Não dá para fazer em casa. Já arrisquei fazer em casa, mas não dá muito certo. É legal você fazer com um profissional mesmo, num ambiente adequado. Para fazer a perfuração, eu uso luvas cirúrgicas estéreis, tá? Essa que você calçou? Oi? É essa que você calçou ou que você Não, tá abrindo? é que eu tô abrindo. É que quando você usa a luva estéreo, você tem que abrir de uma outra forma, né? Para não ter risco de contaminação no campo estéreo. Legal. Então precisa de uma luva para pegar a luva. Sim, para abrir todo o material. Legal. A gaze também é estéreo, então quando você abre, você tem que abrir de uma maneira correta. Não pode ter contato com ela, abrir e pegar a gaze. Para fazer o procedimento, eu vou usar a pinça, o alicate para captive, que ajuda a fechar. Vou usar a tesoura de sutura, que geralmente eles usam na sutura para cortar o fio. E a pinça Kelly. Também vou usar a catéter 18, que também tem que ser aberto de uma forma adequada. E esses materiais, por exemplo, são todos materiais cirúrgicos, né? A aquisição desses materiais, como que ela é feita? Você precisa de algum tipo de documento comprovando que você trabalha com isso? Ou você consegue comprar? Como que é feita essa aquisição? Não precisa, você pode comprar em lugar onde vende materiais hospitalares. Você pode comprar na farmácia, na internet tem. Não precisa exatamente você ter uma credencial para comprar, mas para usar precisa. Então, vamos supor, não é qualquer pessoa que pode manejar um catéter, por exemplo. Porque ele é uma agulha, ele é autoperfurante, pode trazer risco de contaminação se você não usar o material adequado.
Então, assim, não é qualquer pessoa que pode usar, mas infelizmente qualquer pessoa pode comprar. E aí, mas assim, para se tornar uma body piercing, também a sua assistente, ela é sua aprendiz também, né? Então, o primeiro passo para quem está querendo entrar para esse mundo de aplicação mesmo, aqui a gente está pensando em duas situações, né? Uma situação em que você vai mostrar um trabalho artístico e a gente está pensando num piercing e quem gostaria de entrar para se tornar uma body piercing, qual seria o caminho? O primeiro caminho é estudo, né? Você tem que fazer cursos, workshops de piercing, precisa ter o seu certificado de piercing. É importante também fazer aulas de primeiros socorros, porque a gente mexe com o corpo humano, imprevistos acontecem. Precisa fazer aulas de anatomia, porque são perfurações, né, no corpo. Então, precisa ter essa aula de anatomia e um conhecimento sobre biossegurança, para não correr esse risco de contaminação. Então é muita técnica hospitalar mesmo, né? Sim, é muita técnica hospitalar. Como não tem uma faculdade de piercing, então a gente pega muita coisa emprestada do médico e do dentista. Né? Esses materiais são todos de cirurgiões e de dentistas. Inclusive as aulas também de anatomia, muita coisa da medicina. Nós estamos vendo você abrindo aí todos esses materiais, eles são esterilizados, é isso? Cada utilização ele vai para uma estufa, é isso? Como que é feito? Isso. Hoje a gente utiliza autoclave para fazer a esterilização, que é o procedimento mais seguro. Antigamente, quando eu comecei, muitas pessoas usavam estufas, mas hoje foi comprovado que a autoclave é o melhor para fazer esse tipo de procedimento. E aí, aproveitando a sua deixa, como que você começou? Como você foi inserida nesse mundo da modificação corporal? E foi aqui em Santana de Parnaíba, né? Tu é daqui, foi aqui que você começou? Sim. Com 14 anos, eu fiz uma perfuração em casa, sozinha, de uma maneira totalmente errada, contra a vontade da minha mãe. Aí a minha mãe decidiu procurar um profissional. Então, foi assim que eu tive o primeiro contato com o estúdio de tatuagem e de piercing. Inclusive, foi um dos primeiros daqui de Santana de Parnaíba. Enquanto o profissional piercing, na época que estava fazendo o procedimento, ele estava colocando piercing, eu comecei a prestar atenção e me encantei por como ele estava fazendo o procedimento. E depois disso eu comecei a fazer várias perguntas para ele e ele viu que eu tinha interesse na profissão. E depois da aula, eu estudava aqui no centro, e depois da aula eu ia todos os dias no estúdio para estudar com ele sobre o piercing. Então é como se fosse a ideia do mais antigo do aprendiz também, né? Então, assim, ficar um tempo junto com o profissional que já domina o conhecimento para poder aprender, é isso também com o piercing? Sim, também com piercing, né? Os velhos passam para as novas gerações. Agora, na hora de calçar a luva, é muito importante não ter um contato também com a bancada e com a parte estéreo da luva. A parte que você pode tocar é só nessa primeira parte aqui, que está dobrada. E do outro lado a mesma coisa. Você pode entrar em contato com a luva com a parte que está estéreo, para não correr o risco de contaminação da bancada. E aí, além dessas partes, a gente está num contexto de pandemia, mas a máscara está sempre presente, né? Independentemente, sempre tem a máscara. Com certeza, sempre tem que ter a máscara, todo equipamento de segurança possível. Primeiro eu faço a asepsia da pele, né? Então, ali, o que a gente está vendo aí num contexto geral, né? Então, isso seria o que a gente chama de body art, é isso que você está executando, mas aí você vai fazer o furo, 2 furos aí, é isso? Isso. Essas perfurações eu fiz antes e hoje eu vou fazer 2 furos que são os piercings.
A body art seria essa apresentação artística do entrelaçamento do laço, formando um desenho ou até o próprio espartilho, né, que é o nome, corset piercing. Individualmente piercing, aí quando tem esse desenho, vamos dizer assim, aí vira body art, aí? Exatamente. O piercing por si só, eu não considero como body art, porque ele vai para um lado mais relacionado à autoestima, gosto, ou até para você fazer parte de um determinado grupo. Já a body art é outra coisa, algo que você vê como uma performance, uma apresentação artística. Então, os dois juntos formam todo esse movimento artístico que é a body art em Santana de Parnaíba, né? E aí você falando nisso, tu tocou no ponto de que uma questão de grupo, uma aceitação de grupo, né? Então, assim, a tatuagem, muitas vezes, ela tem esse significado no grupo, né? E como você vê o piercing, como que ele se relaciona com os outros segmentos de cultura, os outros nichos de cultura na cidade? Bom, o piercing, a modificação corporal, a história dela vem acontecendo há mais de 5.000 anos atrás. Então, é muito comum a gente ver vários nichos de pessoas com modificações corporais, piercings parecidos, porque é algo cultural. Por exemplo, como os punks. Eles, com seus piercings exóticos, para se rebelar contra a sociedade lá nos anos 70. Agora, aqui em Santana de Parnaíba, tem o movimento trap, que é da nova geração. Eles gostam muito dessas perfurações, dessas modificações corporais, principalmente no rosto, como tatuagens no rosto, piercings na boca, na sobrancelha, e até um piercing que não é tão comum, que é o microdermal. Eles gostam bastante de usar também. Então, um pouco dessa técnica aí, que a galera que não é acostumada a ver, você passou o catéter, você cortou, o que está acontecendo aí? Então, primeiro eu fiz a introdução da agulha, né, junto com o catéter, segundo o tecido da pele, são 3, a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a gente usa a derme porque a epiderme ela é muito, apesar de muito resistente, ela é muito fina. Então, esse piercing é introduzido no subcutâneo, né, na derme. Depois de fazer a perfuração, eu tiro a agulha e fica só o catéter, esse velcro aqui. É como se fosse um siliconezinho, um plástico. E depois, nesse velcro, eu coloco a joia. Existem outras formas também, outras agulhas que não são da medicina, que essas agulhas a gente pega emprestado da medicina, mas tem agulhas próprias para piercing, mas ainda está numa fase de estudo. Aqui eu passo o piercing. Muitas pessoas acham que a pele vai rasgar, mas, na verdade, o nosso tecido, a nossa pele, ela é muito resistente. Vocês podem ver pela suspensão corporal. Eles suspendem um corpo humano de, 80 quilos, a 2 metros de altura, ficam balançando e não rasga, assim. É muito difícil rasgar mesmo a pele, né? Aí vem essa explicação que tu disse também, né? Porque se for aplicado de uma forma errada, aí já pode rasgar, né? Então tem a camada exata da pele que tu tem que pegar, né? Sim, exatamente. Tem que pegar a camada exata, porque aí corre o risco. Então, por isso que é muito importante ter esse estudo de anatomia, para não correr esse risco durante o procedimento. E esse procedimento que tu tá fazendo, ele dura em média quanto tempo? Quanto tempo que pode ficar com isso na pele? Porque eu creio que seja temporário essa estilização, vamos dizer assim.
Sim, como são perfurações superficiais, você só pode ficar 24 horas com ela, no máximo 2 dias. Porque são perfurações totalmente artísticas, você usa só no dia, na apresentação ou na convenção, né? Tem muitas competições sobre o corset piercing. E se você ficar muito tempo, o piercing ele começa a expelir, porque é um corpo estranho, né? Apesar de estar usando material cirúrgico, aço cirúrgico, ele expele. A pele reconhece como um corpo estranho, porque apesar de tudo ainda é um metal. Então é uma coisa temporária mesmo. E como, claro, nem era proposta, né, fazer todos, é só mostrar um pouco da técnica, mostrar as aplicações corretas e inserir o público nesse universo. Você já trouxe vários perfurados. Em média, quanto tempo para fazer o trabalho completo? As perfurações e a passada da fita vai quase 1 hora. Quase 1 hora. Eu demorei 35 minutos, mais ou menos, para fazer os piercings. São no total de 12 perfurações e eu fiz 10 antes. Então, até furar, passar a joia, prender a joia, demora quase 1 hora. Eu acho que a parte mais difícil de todas não é fazer a perfuração ou passar as fitas, é sim colocar essas bolinhas. E como você vê essa cultura da modificação corporal na sua geração, né? Tu disse que tem 23 anos, 24 anos, e então jovem. E como tu vê essa cultura da modificação corporal na sua geração, em Santana de Parnaíba, como um todo? O movimento da modificação corporal aqui em Santana de Parnaíba, ele ainda é um pouco fraco, porque não temos eventos, né, ou convenções sobre a modificação corporal extrema, o piercing ou a tatuagem. Mas as pessoas daqui de Santana, principalmente da nova geração, eles gostam bastante, sentem bastante curiosidade em saber como é feito o procedimento, eles estão mais adeptos a perfurações diferentes. Mas a maior parte das pessoas ainda aqui em Santana ainda prefere perfurações comuns. Levanta um pouquinho. Já finalizei, agora eu vou fazer a passada da fita. Aí essa parte já é pensada inicialmente. Então, qual que seria o desenho da fita, do corset? Isso a pessoa ela já delimita antes com você. Sim, já estuda antes. Antes eu estudo a passada, como eu vou fazer, como eu vou prender essa fita, se eu vou fazer o corset ou se eu vou fazer algum outro desenho. Como é muito vasto assim os desenhos, você faz suas próprias criações. E como era o tráfico de informações e as tendências artísticas no início da sua carreira? Porque tu disse que o seu primeiro contato com 14 anos foi num piercing que tua mãe levou pra tu colocar e tal. Então, assim, você teve um contato inicial com o piercing, né? E como que era, como corria as informações? Como que você vê isso sendo inserido na tua vida? Como eu sou mais nova, então já tinha a internet, né? Então, a maior parte das informações vinham através da internet, mas também tinha várias revistas especializadas em piercings, modificações corporais extremas e até tatuagem.
Então, a gente via isso na escola, um amigo trazia, ou compartilhando coisas na internet, na época o Orkut. Não é tão novinha assim, ela é época do Orkut. Então, existe algum tipo de tendência artística? Porque tu disse que o corset, por exemplo, tu enxerga como arte. Agora, o piercing em si, tu não vê como arte. Mas já tinha algum tipo de tendência artística que você consegue ver nesse momento? Já tinha. A maior parte das tendências vinham através dos punks. Eles gostavam bastante do corset piercing, principalmente na garganta. Eles faziam essas perfurações na garganta e entrelaçavam essas perfurações. Tinha também os piercings com joias diferentes, né? Na orelha, com algum desenho, no umbigo com aqueles pingentes. Então, essas eram as tendências daquela época. E, por exemplo, com a ideia da tatuagem, né? Tu é mais nova, então tu acho que já pegou uma fase meio de transição, mas tatuagem era bem no início, assim, mal visto, né? Então sofreu um certo preconceito para se inserir até virar o que é hoje. E como que você vê isso com o piercing em Santana de Parnaíba, quando tu começou na cidade, e assim, tanto no centro quanto na periferia? Antes, realmente, o piercing, a tatu, até hoje em dia, um pouco é meio marginalizado, né? Mas esse conceito vem mudando muito com a nova geração. Eles têm feito mais piercings e aceitado melhor, porque o piercing ele faz parte também da sua autoestima, ele mexe com o seu corpo, você molda o seu corpo da forma que acha melhor. E como na região periférica esse conhecimento, essas informações eram mais escassas, então eles eram através do boca a boca. Você fazia uma perfuração, um amigo do bairro fazia uma perfuração, e isso virava novidade para todo mundo, né? Aí daqui a pouco aparecia todo mundo querendo fazer, eu vi fulano de tal com a perfuração, eu achei bonito, quero fazer também. Então era mais ou menos isso. Mas você não via com os olhos de tanto preconceito, assim, já quando você começou a se interessar pela coisa, não tinha tanto preconceito? Tinha um pouco e ainda tem um pouco, mas eu vejo que na minha época já era um pouco menos, né? Como eu comecei que em 2013 a me interessar, em 2016 que eu virei profissional, já tinha um pouco menos desse preconceito. Mas o preconceito é o medo. Ele sempre tem medo, isso vai doer, vai rasgar, vai machucar. Não é nem por tanto de não gostar tanto da body art, por exemplo. Eles até acham bonito, mas sentem muito medo desse tipo de procedimento. Então, essa aceitação, por exemplo, na cidade, então era mais complicada? Como que era essa aceitação e como que é hoje? Hoje em dia, por exemplo, um trabalho como esse, vamos pensar no ano, quantos trabalhos desse você faz, assim, por espontânea vontade das pessoas, sem ser para uma amostra, assim? Esse tipo de trabalho as pessoas não fazem. Aqui em Santana de Parnaíba, pelo menos, eles não fazem. O piercing artístico, como o projeto auricular, que envolve várias perfurações na orelha, com joias mais bonitas, é mais comum, eles procuram bastante. Agora, perfurações mais extremas, como talvez a suspensão corporal, que é algo mais extremo, eles não buscam. Pelo menos aqui na cidade, não conheço ninguém. Assim, poucas pessoas fizeram e foi com profissionais de fora. Mas aí para você, por exemplo, o que seria o limite entre a modificação mesmo e a body art, por exemplo? A modificação, eu acredito que é pelo lado estético, né? As pessoas fazem porque acham bonito, porque talvez querem ter aquele piercing para fazer parte de algum grupo. Já a body art envolve essa questão do desenho, da performance artística, por exemplo, uma dança, né, com
com a suspensão corporal, ou a apresentação com o corset piercing, né? Talvez uma apresentação mais exótica com esse tipo de perfuração. Aí eu considero a body art. Pelo jeito, se você errar um nó desse aí, já deixa de ser 1 hora para virar quase 2, né? Sim, esse aqui é complicadinho de fazer mesmo. E, em média, assim, quanto que seria o valor de uma aplicação de uma body art, por exemplo? Ou isso é mais voltado para concursos? Então, teria uma premiação? Como que seria isso? Isso é mais voltado para concurso. Geralmente tem a premiação, né? Aí a pessoa entra em acordo com o profissional e vê se divide um prêmio, não sei. Mas geralmente as pessoas fazem porque gostam, por livre e espontânea vontade, sem interesse no dinheiro ou qualquer outra coisa. Eles bancam o material e fazem porque realmente gostam. Legal, né? Uma cultura que a gente vê tão clichê e, ao fim, não é pelo simples furar, e sim pela arte, né? Sim. Então, não é pelo dinheiro, pela arte. Exatamente. Legal. E, assim, falando de arte, como que você conseguiria ver, ou você acha que não tem relação, com outros nichos da cultura urbana na cidade? Como que se relaciona com os outros movimentos? A galera, por exemplo, não sei dizer, você já citou, por exemplo, os punks, então a galera do rock, ela se identifica bastante, a galera do skate. Como que você vê esse intercâmbio com os outros núcleos de cultura, os outros nichos de cultura? Como eu falei antes, o piercing é algo que já acontece há muito tempo, então para mim sempre foi algo cultural, né? Faz parte de várias civilizações. E aqui em Parnaíba tem muitos movimentos dessa nova geração, das e-girls, dos traps, que eles gostam muito dessa modificação corporal. Eles sempre estão dispostos a experimentos novos, a perfurações diferentes. Eles gostam bastante. E tu, apesar de novinha, você acaba sendo uma representante do movimento, da modificação corporal aqui, né? Você tem modificações corporais, né? Como é que você começou com essa ideia de modificação? O que você tem de modificação em você? Com 16 anos, sabe aquela coisa de você sofrer bullying na escola? Com 16 anos, eu queria muito fazer um procedimento estético na orelha, para tirar aquela coisa de orelha de abano. Aí eu conheci o AirPoint, que é uma modificação corporal que ela faz a sua orelha ficar com orelha de elfo, meio pontuda. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, é isso que eu quero para mim, é isso que vai me fazer bem. E eu conheci um profissional que faz esse tipo de modificação corporal aqui no Brasil. E eu comecei a seguir o trabalho dele, ver as modificações, e até depois disso eu comecei a fazer várias modificações. Eu tenho a orelha pontuda, né, a orelha de elfo, que a gente chama de AirPoint. Tenho também a língua bifurcada, que eu acho que o que eu sempre achei muito diferente, muito legal. E é um procedimento super tranquilo, assim, apesar da cicatrização, ele é super rápido e o pós é super tranquilo. Tenho também as presas alongadas, os meus caninos eu alonguei, isso você pode fazer no dentista mesmo. Não tem problema nenhum, é todo um procedimento seguro também. Fora os piercings, eu já cheguei a ter 27 piercings diferentes, em lugares diferentes. E também já fiz o corset em mim algumas vezes, somente nessa região do peito. Você mesmo faz em você? Eu mesmo faço em mim. Mas assim, para além de você, como que você vê a modificação corporal aqui em Santana de Parnaíba? Tem mais pessoas que têm intercâmbio de informações assim, fazem? São poucas as pessoas que fazem esse tipo de modificação corporal aqui. Eu, particularmente, não conheço muitas pessoas que fazem, porque elas ainda se assustam um pouco com o procedimento. Mas eu vejo que as pessoas se interessam muito por isso, né? Eu sempre postei no meu Instagram
como foi o pós, como foi feita a cicatrização, como é o cuidado. Então, as pessoas teve muito interesse, sempre pediram para mim, Nicole, deixa eu ver como é feito, como é o pós, como está hoje. Então, as pessoas sentem muito interesse, mas aqui em Santana é difícil de ver outras pessoas fazendo. E você, apesar de novinha, você acaba sendo uma representante desse movimento aqui, né? Até por trabalhar diretamente com isso, né? E como que você foi inserida nisso? Como que você acabou caindo para trabalhar diretamente com piercing? Como que você foi um projeto? Você acabou entrando? Como que você resolveu viver da aplicação de piercing, de modificação corporal aqui na cidade? Quando eu fiz 18 anos, surgiu a oportunidade de trabalhar no estúdio que eu frequentava quando eu era mais nova. E lá eu tive a oportunidade de fazer vários cursos e conhecer vários profissionais que são referências na cidade, no Brasil. Então, depois disso, eu fiz várias modificações corporais em mim mesma, fazendo vários piercings com outras pessoas. E isso me ajudou muito na minha autoestima, me fez ser quem eu sou hoje. Então, depois disso, eu decidi que eu queria que outras pessoas também se sentissem bem com a modificação corporal e fizessem isso que elas têm vontade de fazer. E foi aí que eu decidi ser profissional para ajudar as pessoas que querem colocar o piercing, que querem elevar a sua autoestima, e também para a pessoa que está iniciando nesse mundo da modificação corporal. Então, por isso que eu ministro os workshops. Legal. Então, pelo que a gente está entendendo aí, você terminou o trabalho, nosso assistente, também aprendiz. Ela vai levantar para mostrar para nós? Cuidado. Quer mostrar um pouco? Dá para ver? Acho que vem mais para frente aqui. Vem para cá. Tá dando... vai mostrar. Frente, legal. Pode ficar aqui na frente, por favor. Então, esse é o trabalho completo, né? Sim. Aí pode ficar um pouco mais preso, fica solto, como é que é? Depende da... É que agora é uma amostra, né? Agora ficou mais esticado. Depende do desenho, né? Esse desenho, por ter a argola, eu preferi fazer ele um pouco mais solto para ter essa movimentação, junto com o andar dela, né? Com o movimento das costas. Porque se ele ficar muito preso, pode ser que machuque na hora que ela for sentar, na hora que ela for fazer alguma performance. Legal. Então, eu fiz 12 perfurações no total e passei as fitas fazendo esse desenho e também usei essa argola para fazer essa movimentação. Legal. Então, agora, para a gente finalizar, queria dizer que você falasse um pouco como que você se vê levando essa arte para as novas gerações, e aí que a assistente, né, que é representante dessa nova geração, sua aprendiz, que vocês fizessem as considerações finais aí. O que você achou? Pode ficar para a câmera. O que você achou de fazer parte dessa modificação, dessa body art? Bom, eu achei incrível. Queria muito fazer, faz muito tempo, acho muito lindo. E, cara, é perfeito, é body art, é puramente artístico. Maravilhoso, não tem nem dor, tem. Foi muito bom mesmo. E aí, como que você se vê representante levando para essas novas gerações isso aí? E as suas notas finais? Eu acho muito importante ter essa representatividade aqui em Santana de Parnaíba, porque é algo que eu gosto muito e sempre gostei. E eu vejo que as pessoas sentem muita curiosidade desse movimento, elas só não têm esse contato pessoalmente ainda com a arte. Então, eu sempre busco, através de troca de informações, ou através das redes sociais também, passar curiosidade, mostrar um pouco desse mundo que é a body art, que é a modificação corporal, que não é tão assustador, que é a arte. Isso. Então, agradecemos ao Dir Blanc. Agradecimentos? Obrigado. E é isso, né?